E aí, raça, beleza? Hoje eu vou perguntar pro Lindomar as 5 principais dúvidas de vocês em relação ao intercâmbio. Quando vocês estão aí no Brasil, o que pega? Vamos começar? Vamos lá. A primeira pergunta é: precisa comprar voo de ida e volta? Se for antes do visto ser aprovado, sim. Se for depois do visto ser aprovado, não. Por quê? Se você comprar a passagem antes do visto ser aprovado, você tem que mostrar para a imigração que você comprou o ida e volta. Dá certeza para eles que vocês vão voltar para o Brasil, certo? E se você comprar a passagem depois do visto ser aprovado, já tiver aprovado, aí você pode comprar só de ida. Que aí você não precisa comprovar nada pra imigração. Pra eles, isso. Só quando você chegar aqui na Austrália, né? Não, antes de tu embarcar no Brasil, já tem que comprovar que teu visto tá aprovado. Ah, tá, entendi. Senão eles não deixam nem tu embarcar pra Austrália. Mas aí você não precisa mostrar a sua passagem de volta? Não precisa, eles não vão pedir. A segunda pergunta mais requisitada por vocês é: quanto trazer de dinheiro? Então, isso é uma pergunta muito grande de todos, cara. De todos mesmo. Então, eu sempre aconselho vir com no mínimo um mês de dinheiro. Tipo, pra tu até tu conseguir emprego e tal. Tem que ter pelo menos um mês, cara. Menos de um mês é muito arriscado. Que é em torno de $3.500. Por mês. Certo? Por mês. Então, você tem que guardar esse dinheiro, que dá em torno aí de R$10.300, certo? Então esse é o dinheiro que vocês têm que salvar para trazer aqui para a Austrália, para vocês ficar um mês pelo menos sem passar trabalho, se não conseguir emprego, essas coisas assim. Então eu aconselho vir no mínimo com um mês salvo, né? Lembrando que você já vai ter pago a passagem, já vai ter pago visto, pago a escola, aí às vezes você tem que pagar acomodação, transporte, nesse valor também você vai ter que pagar alimentação, cursos que você tem que fazer, licenças. A gente já falou sobre licenças, vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. São então alguns requisitos que você precisa para emprego, às vezes comprar um uniforme, uma roupa para trabalhar, né? Sim. Sempre é bom ter um dinheirinho extra. Tudo extra. Tipo, tudo que precisar tu vai ter o dinheiro ali, não vai ter a preocupação, tem que pegar um emprego, ai meu Deus do céu, eu vou ficar sem comer. Então vem com um mês ali pelo menos garantido para não passar esse trabalho. Exatamente. E a terceira pergunta que vocês mais fazem é sobre a comprovação financeira. A gente já fez um vídeo, vou deixar o link aqui em cima, mas o que eu quero te perguntar é realmente necessária, imprescindível ter comprovação financeira? Não é necessário, mas também não é garantido que teu visto vai ser aprovado. Porque um dos requisitos é a comprovação financeira. A Austrália quer saber que tu não vai passar trabalho vindo morar aqui, se tu não vai virar mendigo, essas coisas assim. Então tem que ter alguém para te sponsorar, tipo, te dar o apoio financeiro para você vir para a Austrália. Então isso pode ser pai, tio, irmão, avô. Então tem que ser um parentesco, não pode ser amigo. Meu amigo tem dinheiro, vai dar para mim. Não tem como. Ou então você mesmo. Então tem que ser tipo parente de primeiro grau. Se não for, não tem como comprovar, certo? E por que dizem que às vezes não é necessário? Não, porque às vezes o cara tem sorte e é aprovado sem apresentar a comprovação financeira. E aí, se não é aprovado, ou se eles ainda estão analisando, eles podem solicitar a comprovação financeira. Sim. E aí você não vai ter. Então é melhor ter já alguma coisa garantida. Sim. Né? Porque se eles solicitarem, você vai estar lá já tudo pronto para enviar. Sim. Então é bom já enviar todos os documentos certinhos de uma vez, para não ficar indo e voltando essa análise. A comprovação financeira é muito parecida com o exame médico, certo? Eles podem pedir o exame médico também ou não. Então vai depender do visto que eles vão fazer. Da avaliação que eles vão fazer, né? Isso. E a quarta pergunta é: qual é a cidade mais barata para estudar? Então, as cidades mais baratas para estudar estão ali entre Brisbane, Gold Coast, e agora tá o queridinho de todo mundo, que é Adelaide, né? Então esses são os lugares mais baratos para viver aqui na Austrália. A escola tem é mais Cairns, barata. tem Darwin, a Darwin é muito mais barato. E para quem não sabe como é Darwin, a gente fez uma entrevista com a Zeni, só clicar aqui no link aqui em cima que você vai ver como foi a vida dela lá. E você vai ter uma ideia de como é a cidade, beleza?
Então isso em relação a escolas. As escolas são mais baratas nessas cidades. Não. Ah, tá. O custo de vida. O custo de vida é mais barato lá. Entendi. Os mais baratos, a gente consegue mais barato até em Sydney. As escolas, algumas são mais baratas em Sydney. Dependendo de quantas semanas. Às vezes tem promoção. Aí depende da promoção de cada cidade. Então, sempre fica ligado lá no nosso Instagram, que a gente dá todas as promoções pra vocês lá. Quando tem promoção, a gente coloca lá e vocês veem quais cidades estão em promoção. Cuide com essa história de escola mais barata. Aproveitem as promoções, mas se o valor normal da escola for muito abaixo, desconfie, porque a gente já passou aperto nessa história de escola mais barata e se deu mal. Sim. Tá? E não dá pra trocar depois no meio do seu intercâmbio, né? Porque você já pagou. Normalmente quando você fecha aí no Brasil, você já paga tudo de uma vez. E aí quando tá aqui, não vai rolar trocar. Tchau. Bye, bye, money. Até dá pra trocar, mas daí é muita dor de cabeça. Não é? Quinta pergunta é: existe tempo limite pro visto estudante? Você pode ficar eternamente com o visto estudante? A quinta pergunta é só se você se inscrever no canal e deixar aquele like cabuloso aqui pra nós. Aí só depois que você fizer isso, você vai ter a resposta. Beleza? Então vou esperar um pouquinho aí. Se inscreve aí. Se inscreve. Vai. Se inscreveu? Agora sim. Fala. Então, o tempo limite de estudo de VET em inglês é 4 anos o limite, tá? O teu visto pode chegar até 4 anos direto, certo? E o limite de você ficar na Austrália estudando não tem um limite certo, tá? Mas eu já vi pessoas que estão aqui 9 anos, 10 anos estudando e estão sendo aprovados ainda. Mas vai chegar uma hora que o cara da imigração vai falar assim: pô, esse cara aqui não está evoluindo, está estudando só curso básico e não está evoluindo, ele não está crescendo, então vamos mandar ele embora. Não está tendo uma evolução no nosso país, não vai ajudar nós em nada, então vamos mandar ele para casa, né? Mandar ele pastar. Então é isso que vai acontecer, beleza? Mas não tem um limite, tipo, não tem limite de estudo. Eu acho que é um limite meio que estabelecido por você mesmo, né? Tipo, quem que quer ficar 10 anos pagando escola? Paciência, né? Tu tem paciência de ficar estudando ali direto. Indo pra escola, fazendo trabalho, gastando seu dinheiro com estudo. 10 anos, sendo que você pode seguir aí um caminho, estudar por uma coisa que vai te trazer um futuro na Austrália. Verdade. Né? Eu não sei, né? 10 anos, a gente já tá aqui. 4, quase 5 anos, mas não são 5 anos a mesma pessoa estudando. A gente já alternou os estudos. Vieram os dois, depois um estudou, agora o outro tá estudando. Essa é a vantagem de vir também em casal, né? Daí pode revezar, né? O Pri falou, vai depender da tua paciência de tu ficar estudando aqui muito tempo, né? E se você tem essa paciência de estudar, clica no primeiro link da descrição aqui, mande orçamento pra nós. Se você tem o sonho de viver aqui na vida dos cangurus, nas costas dele pulando aqui, manda orçamento aqui pra nós que eu mando orçamento pra vocês, beleza? Manda pra nós que eu mando pra vocês. Então não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, que lá a gente posta tudo em tempo real e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, raça. Abraço. Tchau. Valeu.